Meu nome é Antônio Carlos Monteiro Chaves. Eu estou para apresentar um projeto denominado O Fotógrafo, a Memória e a Cidade. Com recurso da Lei Federal Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, esse projeto eu escrevi, propus recuperar e tratar milhares de fotografias deixadas por Dogmar Meirelles Brasilino. Dogmar Brasilino é um fotógrafo por mais de 7 décadas, registrou momentos diferentes da cidade de Piquete. Não há em Piquete quem não conhecesse, não há em Piquete, família em Piquete, que tenha em seus documentos fotografias, seja de batizado, nascimento, casamento, e até mesmo de morte. Ele foi um fotógrafo especial, porque ele teve o cuidado, em função da importância desse material enquanto documento iconográfico, de guardar esse material. E aos poucos ele foi passando para mim, que tem um arquivo que pertence à Fundação Cristiano Rosa. Então, Dogmar Brasilino, ele fotografou momentos diferentes da sociedade de Piquete. Então nós vamos ver, através desse material, momentos importantes, como a visita de presidente da República, inaugurações grandes na fábrica e no município, momentos do esporte, momentos de lazer, desfiles cívicos, momentos políticos, comícios. Então, todo momento, o Dogmar era uma pessoa muito presente na sociedade. Então, rever a obra e a importância de Dogmar Brasilino para Piquete, fazer um exercício muito grande de memória, é um passeio pela história de nossa cidade e, ao mesmo tempo, uma homenagem que prestamos a esse insigne cidadão piquetense. O que nos levou a escrever o projeto O Fotógrafo, a Memória e a Cidade foi o convívio ao longo dos anos com o profissional da fotografia Dogmar Meirelles Brasilino. Ele documentou de maneira ininterrupta o cotidiano de Piquete desde 1945. Foram 70 anos de trabalho que resultaram num patrimônio imensurável de imagens que testemunham o crescimento e o desenvolvimento de Piquete. Muito mais do que um bom fotógrafo, Dogmar era um artista habilidoso e sensível, captou momentos únicos de nossa sociedade, eternizados em imagens que somente um olhar apurado como o dele seria capaz de registrar. Em seu ofício, Dogmar enveredou por uma gama variada de temas. Fotografou o cotidiano de Piquete, passando por retratos pousados, formais e episódios alegres e tristes, que comoveram a população.
Ele foi presença marcante na vida dos piquetenses. Eternizou momentos únicos na vida de muitos, como batizados, primeiras comunhões, formaturas e casamentos. Personalidades políticas, religiosas e militares foram por ele clicadas, além de cidadãos anônimos, que dele receberam o mesmo tratamento profissional. Todos, indiscutivelmente, tornaram-se personagens de nossa história, ajudaram a construir a cidade. Entre seus trabalhos memoráveis, devemos a Dogmar Brasilino o registro da visita do presidente Dutra a Piquete em 1948 e, nesse mesmo dia, 28 de agosto, a inauguração do hospital da FPV. Ainda uma imagem inesquecível, a do Esporte Clube Estrela, campeão do interior de São Paulo. Essa fotografia, sempre que ela é mostrada, que eles conhecem, ficam admirados, né? E é o orgulho de todo torcedor estrelino. São milhares os negativos por ele guardados ao longo dos anos. Interessante que ele sabia identificá-los bem como as pessoas e os fatos neles registrados. Ele é muito interessante, ele pegava, colocava o negativo contra a luz e identificava, falava, olha, isso é o fulano, é o ciclano, é o filho do Beltrano. Ele conhecia os negativos assim como ele estivesse recém-revelado. Estão lá, entre a coleção de negativos, comícios políticos, procissões, casamentos, desfiles cívicos e militares, bailes, nada escapava de seu olhar. Para os apaixonados por Piquete e por tudo que lhe diz respeito, é sempre um prazer poder viajar através das fotografias de Dogmar Brasilino. O acervo deixado por ele dá-nos uma série de informações sobre nossa cidade e nossa gente. Por meio de seu trabalho, conseguimos recriar o nosso passado, reviver o cotidiano de nossa sociedade, reencontrar pessoas que nos foram tão caras, hoje esquecidas, esmaecidas na memória e revivida quando folheamos álbuns de fotografias. É bom a gente frisar um pouquinho da biografia do Dogmar. Ele não é piquetense como todo mundo pensa. Ele veio muito pequeno para cá. Na verdade, ele nasceu em Lorena em 3 de junho de 1926. Filho do senhor Antônio Brasilino e dona Mariana Meireles Brasilino, a família mudou-se para Piquete em 1930, quando seu pai veio trabalhar na fábrica de pólvora. Eles residiram na antiga Rua da Mantiqueira, hoje Avenida Rodrigues Alves, local onde eles fez suas primeiras amizades. Frequentou o grupo escolar de Piquete, que funcionava na Rua Coronel Luiz Relvas, em frente à Igreja Metodista, que era o grupo antigo. Ainda menino, empregou-se na fábrica, trabalhando de 1938 a 45 na carpintaria. Nesse período ele cursou o departamento educacional, a escola industrial mantido pela fábrica. Nos anos 1940, o pai do Dogmar, seu Brasilino, ele foi proprietário do Bar dos Volantes na Praça da Bandeira, adquirido do seu Adriano Botelho. Devido ao aumento dos fregueses e viajantes que lá paravam para o almoço, então seu pai cogitou, depois da falta de hotel, construir um hotel na Praça da Bandeira. Comprou o terreno do senhor Edmundo Fael, no local onde era o antigo rancho de tropas, e em 43 deu início às obras da construção desse hotel. Em 45, o hotel foi inaugurado, Hotel do Brasilino, um restaurante, bar e agência do Banco do Vale do Paraíba. Nesse hotel, o Dogmar e seus irmãos trabalhavam ajudando o pai. Por essa época, o Dogmar passou a se interessar por fotografias. Morava no hotel o comerciante João Rafu, que bem antes, ainda no final de 44, começou a emprestar para o Dogmar uma máquina fotográfica, que o Dogmar começou a fazer suas primeiras experiências.
Nesse período, ele me contou que ganhou uns trocados fotografando os colegas do departamento educacional no Campo do Estrela, durante os anos 44, depois 45, Semana da Raça, onde tinha muita atividade esportiva com os diversos alunos dos diferentes cursos do departamento. Ele fazia fotografia dos colegas e vendia, faturava uns trocados, e aquilo foi animando e foi pegando cada vez mais gosto pela fotografia. Apesar do pai dele não aprovar sua vocação, não se deu por vencido. Nas horas vagas, um quartinho do hotel servia de laboratório. Seus primeiros trabalhos deu uns trocados, ele então animou de vez. E em um mês ele ganhou o suficiente para adquirir uma nova máquina moderna. O pai, a partir de então, ajudou a comprar novos equipamentos e ele foi montando seu estúdio. Em 52, Dogmar casou-se com Dona Benedita Maria Pinto, união que lhe deu 3 filhos, Eliana, Liliane e Luciano. Em 60, ele vai montar seu laboratório, a loja do Dogmar, na Avenida Luiz Arantes Júnior, onde até recentemente funcionava seu estúdio. Cercado pelo carinho da esposa, dos filhos e amigos, pois toda hora não tinha quem não parasse e entrasse para um bate-papo com Dogmar. Com prodigiosa memória, bom papo, ele sempre tinha uma história pitoresca para contar, muitas documentadas em fotografia para os que não queiram acreditar. Dogmar era um fenômeno. Somos gratos a Dogmar Brasilino por seu trabalho e pelo seu amor e dedicação à cidade e paisagem. A coleção cedida pelo Dogmar Brasilino é muito grande. Aqui está na mesa apenas uma amostra, uma amostragem da quantidade de negativo. São mais de 20 caixas. O estado que eles chegaram precisam ser higienizados, eles precisam ser digitalizados e passados para positivo. Muitos têm a data nas caixas, nos envelopes. Essa caixa, por exemplo, são fotografias dos anos 60. São só de 68. De janeiro ele marcou até dezembro. Você olha cada pacote desse e mostrando um mês. Tem uma surpresa, a maioria 3x4, mas sempre dentro tem uma surpresa agradável de revelar coisas que a gente nem imaginava, né? Um exemplo dessas, aqui é a qualidade que vem as imagens, né, dos negativos, como eu disse, eles foram recebidos nessa qualidade, né, dentro dessas caixas que estão desfazendo. Então nós estamos higienizando, separando por data e envelopes. E a surpresa que eu disse que é muito agradável, de repente você olha o negativo na contraluz ou vai buscar revelar e tem uma surpresa quando revela. Por exemplo, esta aqui é no final dos anos 60, deu, para nossa surpresa, é a construção onde é a prefeitura. Na época era Colégio do Estado, que chamava Leonor Guimarães. Tá? Aqui ao lado é um outro negativo que para nós foi uma surpresa agradável quando a gente revelou. É a fase final de construção, ainda não tinha sido inaugurada, do colégio que chamava Guimarães Rosa, hoje Leonor Guimarães. Depois, ele em 70 juntou o grupo escolar Leonor Guimarães com o colégio Guimarães Rosa, que era estadual, e o colégio Guimarães Rosa foi para o grupo da fábrica. Ficou um tempo vazio e o grupo tornou-se a prefeitura, que é o prédio da prefeitura. Então, nós não tínhamos essas imagens. Estava aí nessa coleção de negativos. Quando foi passado para positivo, que a gente foi descobrindo. Aqui uma fotografia também muito interessante, que tem um negativo. Essa veio em foto, veio junto o negativo e a foto, que é da estação. Muito interessante que muitas fotos do Dogmar assinava. Aqui embaixo vem mostrando o estúdio. Foto Avenida. Como ficava na Avenida Luiz Arantes Júnior, então foto Avenida, que era o estúdio dele. Tem aqui mostrando. Essa fotografia é muito bonita, nós temos a foto e o negativo. Uma outra foto que é histórica, que também tem na coleção do Dogmar, é essa daqui. Faz referência à inauguração do pórtico. Então o pórtico foi inaugurado no dia 15 de novembro de 1955. Então são uma série de fotografias, um dia chuvoso,
a gente percebe que as pessoas estão com sombrinha, guarda-chuva, proteção. Aqui, quando passam sobre o pórtico, os soldados do contingente da fábrica. Esses negativos são muito interessantes. Aqui, como eu disse, tem coisas, surpresas agradáveis e uma que não são tão agradáveis, mas não deixa de ser um olhar diferente, um olhar voltado, tem até muita arte por trás da fotografia, que é esse aqui. Tem uma série de fotografias de anjinho, de crianças mortas, que era um costume fotografar criança, ou mesmo adulto, quando morria, para mandar para um parente, etc. Nós temos vários negativos. Esse aqui é um deles. Então a gente vê o olhar, todo mundo compenetrado, a gente observa aqui a cova que foi feita, as enxadas, no chão vem o caixão aberto com uma criança e depois os familiares e amigos ao lado. Então são muitos negativos. Como eu disse, o Dogmar fotografar a alegria, as tristezas, coisas boas e outras não tanto, né? Isso aqui é uma série de fotografias, são 9 fotografias, quando a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima vem ao Brasil, em 60. E nas cidades do Vale do Paraíba, ela vem até Piquete, trazida por uns frades franciscanos. Então ela foi exposta lá na Matriz Velha, depois vem para a Igreja São José e sempre acompanhado por uma multidão. Aqui nós passamos para Positivo já alguns, aí vem a multidão concentrada nos pés da escadaria da Igreja de São José. Olha quanta gente presente nessa festa, para homenagear a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Então, quando nós pegamos esse montante, esse grupo grande de fotografias e trazemos para cá, não pode se perder, porque a gente constata que isso tem um valor simbólico, um valor histórico, e se a gente passa para positivo e preserva, a gente está salvando o negativo e contamos também uma parte da história de Piquete, que poucos lembram desse fato, da importância histórica. Aqui é uma fotografia que é muito importante, que é a família do Dogmar. Aqui são os pais e os filhos, a família do seu Antônio e da sua dona Mariana Meirelles Brasileiro. Ela com os filhos e netos estão aqui. Fotografia muito bonita que também veio no acervo do seu Dogmar. Aqui é uma série de fotografias, como havia escola, o departamento educacional, a escola industrial, o ginásio, a escola normal, todos os anos, no final do ano, o Dogmar não parava, trabalhava muito. Aqui ele está fotografando, documentando o final da conclusão do curso de uma turma da escola normal. Então, todas as turmas, a partir de 52, ele fotografou. Essa fotografia é no dia 15 de dezembro de 60. É a turma que está formando aquele ano. Então, nós passamos para positivo. Então, são pessoas todas conhecidas. Aqui que a gente vai lembrar do Geraldo Silva Mota, Maria Aparecida Ferreira, Zelina Rosa, Isa Ângelo, Eliana Marques da Silva, tem muita, Maria Aparecida Maduro, Edviges Leite, filha da Dona Eudócia, o José Rosalvo, que está aqui em Piquete ainda, Ferreira, a Ilka de Oliveira, filha do seu Ismael, a Dulce Maia dos Reis, a Dulce, que todo mundo conhece, que foi vice-prefeita junto com Carlinhos, Maria Aparecida Castro. Então é muito interessante essa fotografia, dezembro de 60. Aqui é o mesmo grupo, né? Então são 8 negativos que vieram. E como eles não estão catalogados, é uma surpresa quando a gente passa para positivo e revela. Daí no computador a gente olha, a gente perde. É uma viagem no tempo, para quem gosta, tem o prazer de fotografia. Isso aqui são uma visita também importante, históricas, em 62, da inauguração, diz respeito à inauguração do mercado municipal. Então a gente vai ver o governador Carvalho Pinto. Carvalho Pinto vem para essa inauguração, tá? O prefeito, seu Luiz Vieira Soares, e percebe a primeira-dama que está junto, professora também, esposa do seu Dona Conceição Godoy, esposa do seu Luiz Vieira. Quem mais que tem aqui que a gente vê? O Doutor Amoroso, né? Um personagem também importantíssimo da história de Piquete, querido por todo mundo. O Doutor Amoroso vem no final dos anos 40, ele mora a princípio no Hotel do Brasilino, né? Então tem algumas fotos feitas pelo Dogmar, quando o Dr. Moroso foi hóspede, ele se casar
né, com a dona Carmen, daí vai ter casa própria e tudo mais, vai construir a família dele. Mas ele, solteiro, no Piquete, ele morou também no Hotel do Brasilino. Daí nessa foto aqui, quando da inauguração do mercado em 62. Junto com essa coleção, tem aqui depois uma recepção que é feita para o governador. A gente vê o presidente da Câmara de Piquete, Dona Conceição Godoy, seu Luiz Vieira. Então é um passeio. São 6 ou 8 fotos. Aqui é outro ângulo também do almoço que foi oferecido no comercial para o governador do estado. Ele vem com o vice dele, que é um período de campanha. Então, como todo político, ele doa alguma coisa, faz a inauguração e apresenta o candidato. Então mostra depois a recepção e um comício na Praça da Bandeira com o governador, com Carvalho Pinto, aqui. Aqui é um momento que o seu Luiz Vieira, que é prefeito, discursa, também, em 62, quando da visita do governador Carvalho Pinto, inauguração. Aqui é outro ângulo. Aqui todos os personagens da história de Piquete. Eu estou vendo aqui por trás, contra a luz, o Aloni Oswaldo Soares, seu Zé Gomes de Souza, quem mais que a gente conhece aqui? Seu Luiz Vieira, que está aqui. Os outros são os candidatos que vêm com o governador. Tá? Seu Geraldo Ferreira Pinto, que era o presidente da Câmara na ocasião. Aqui é um outro ângulo daquela série de fotografia de 60. Os alunos saem percorrendo a cidade, na Praça da Bandeira, eles fazem uma algazarra, é despedida deles que estão agora formados. Daqui agora vai ser a formatura. Então, nisso aqui, eles estão em frente ao Grupo Antônio João. Uns vão estagiar, vão lecionar, e a grande maioria foi aluno do Grupo Antônio João. Então, esse peito de gratidão, eles voltam até o grupo onde eles começaram, onde foram alfabetizados. E daqui agora eles vão tornar professor e vão alfabetizar. Aqui é esse momento dele de congraçamento dos alunos. Então, isso é uma amostra que nós pegamos aqui para estar mostrando e ver a condição que eles vieram desse espólio, seu Dogmar. E é muito interessante que ele gentilmente foi doando, ele sabendo da curiosidade, do carinho que a gente tinha, dessa consciência da memória, da história do município, da gente não poder perder esta memória, fez com que ele fosse aos poucos doando. A gente nem sabia que ele tinha acervo tão grande. E aos poucos nós fomos trazendo, são álbuns de fotografia, álbuns de família, da família Dogmar, tá, que ele passou para a gente. E a grande maioria, como vocês estão vendo nessas caixas, que são dezenas de caixas, é uma surpresa. A gente não sabe o que está aqui dentro. Então eles precisam ser digitalizados. Então a proposta desse projeto, que foi financiado pela Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura, do Governo Federal, foi justamente digitalizar uma parte. Nós propusemos a fazer 100 negativos em fotografia, selecionarmos 30 delas e passar para positivo. Aí vocês veem a dificuldade de qual delas é interessante estar mostrando, qual delas vai aguçar mais a curiosidade das pessoas. Se nós pegarmos a coleção só de casamentos, é muito grande, que começou, tem muitos anos, final dos anos 50, 60, 70, 80, ele na Matriz Velha, na Igreja Metodista e outras igrejas, e o Dogmar fotografando. Então são muitos casamentos, batizados. As fotografias dos desfiles do Antônio João, eles são arrebatadores, são muito bonitos. No cinquentenário da fábrica, em 59, 15 de março de 59, a série de fotografias que o Dogmar fez também são muito bonitas. Então, para a gente que gosta de história, que é apaixonado por Piquete, pelas coisas de Piquete, a gente fez e está gravando esse vídeo, está mostrando, para ver se a gente traz outras pessoas também com essa proposta, com interesse de somar e ajudar a divulgar essas coisas ou esse patrimônio de Piquete. Uma cidade sem memória é como uma árvore sem raiz, como se diz, né? Ao primeiro vento, tomba. Então a questão do pertencimento, do amor à terra, do berço, de onde nós viemos, é muito grande. Nós precisamos voltar para nossas origens, não é nenhum saudosismo, é mesmo uma referência ao passado e principalmente respeito aos que nos precederam, aos antigos. Nós somos apenas de passagem, herdeiros de um patrimônio que nós temos que ter o cuidado de deixarmos para o futuro. Então essa proposta
vem ao encontro dos objetivos da Fundação Cristiano Rosa, que tem essa preocupação com o patrimônio histórico, arquitetônico, paisagístico. Então vocês precisam conhecer um pouco mais, é um convite que a gente faz, os trabalhos que a Fundação Cristiano Rosa vem fazendo ao longo do tempo, e se quiser somar com a gente, são sempre bem-vindos. A gente está sempre aqui à disposição, estamos sempre aqui trabalhando ou com o meio ambiente, ou com história, ou a questão do patrimônio, e a gente roga que no futuro, não tão distante, a gente possa ter um lugar de memória. O município carece desse espaço, de ter um memorial, ou de ter um museu, ou de ter um arquivo. A maioria das cidades estão hoje reativando ou criando esses lugares de memória. Seja a memória do negro, que nós precisamos trabalhar muito, que é muito rico, o Vale do Paraíba, essa região, e Piquete principalmente. A memória da fábrica, do operariado, Piquete é uma cidade operária, então a coleção de fotografias, jornais, documentos, revistas, a partir de 1902, da fábrica de pólvora, é muito grande. Todas as famílias têm uma relação direta ou indireta com a fábrica. Então nós precisamos estar preservando e contando essa história. E o Dogmar teve esse cuidado, 70 anos fotografando diretamente. Ele não tinha noção do que ele está fazendo, ele não tinha noção da contribuição e do legado que ele estava deixando para o futuro. E nós somos guardiões desse material e dentro das possibilidades a gente vai aos poucos estar mostrando. Nós já vimos fazendo através do informativo da Fundação Estafeta, nos últimos 20 e poucos anos, e continuamos na página da Fundação. Então a gente pede para quem gosta que siga os trabalhos da Fundação em rede social, que divulgue para os amigos, conhecidos, que é uma maneira da gente homenagear Piquete, divulgar Piquete e mostrar que Piquete tem muita coisa. Nós temos um patrimônio único ambiental, um patrimônio único construído, então tem que ter uma atenção melhor, voltar melhor e somarmos força para a gente preservar e deixarmos para as futuras gerações. Esse é um compromisso que todos nós, enquanto cidadãos, devemos ter. Exemplo de cidadania mostra justamente pelo amor, dedicação, devoção e o trabalho sem interesse nenhum outro para a cidade. Então devemos realmente preservar e trabalhar para o progresso e engrandecimento de Piquete e levar a rica história de Piquete para frente, que o próprio piquetense muitas vezes desconhece. Então esse é um propósito da Fundação e esse trabalho pela Lei Paulo Gustavo, que a Fundação vem desenvolvendo, que eu estou desenvolvendo agora, é um pedaço desse patrimônio que está divulgando. Ou os trabalhos no futuro próximo estaremos fazendo. Então fica aqui minha palavra, meu convite, a gente encerra convidando vocês todos. Some-se a nós e venha trabalhar em prol de Piquete para Piquete, tá bom? Nunca perguntemos o que Piquete faz para a gente, mas o que nós podemos fazer por Piquete. Isso é paragonando a frase do Kennedy lá atrás, quando ele faz referência à América do Norte e aos Estados Unidos. Piquete, nós podemos fazer muito para nossa cidade. É preciso apenas unirmos forças e vontade e ação. Estamos aqui dispostos a trabalhar juntos e somarmos. São todos convidados. Some-se a nós. Obrigado.